Não sei quantos de vocês estavam aqui domingo passado ou não tiveram oportunidade de assistir a pregação de domingo passado pela internet, que foi passada, ou estavam aqui ou assistiram, mas esqueceu já o que foi dito, o que foi pregado. Relembrando, então, nós estamos trabalhando aí domingo passado, hoje e domingo que vem, uma série chamada Conexão Casa. E a nossa proposta, eu acho que ela está bem clara, nós deixarmos, ou melhor, nós incluirmos o círculo na nossa igreja. Nós deixarmos de ser uma igreja apenas e tão somente em fileiras e sermos uma igreja em círculos. O ideal, para que você entenda o que nós estamos falando, seria você assistir a pregação, caso você não tenha feito de domingo passado, ela está na internet, você pode assistir. Mas a nossa proposta é essa, que nós nos tornemos também, incluamos também no nosso modelo de ser igreja, além das fileiras, incluamos os círculos. E nós entendemos que isso é um direcionamento que Deus tem nos dado, nós entendemos que isso é um direcionamento bíblico, que está explícito na palavra de Deus. Haja vista a igreja primitiva criada, iniciada por Jesus Cristo, pelos seus discípulos, por aqueles que estavam com ele, foram ensinados por ele, que nos mostram em Atos capítulo 2, nós tratamos desse texto, os versos 42 a 47, que além de cultuar a Deus no templo, eles também estavam de casa em casa, eles também cultuavam a Deus de casa em casa. E é isso que nós estamos chamando de igreja em círculos, a igreja de casa em casa, a igreja onde nós podemos nos aproximar mais, igreja onde nós podemos ter mais comunhão uns com os outros, igreja onde nós podemos exercer a prática da mutualidade. A mutualidade é aquilo que nós vemos na Bíblia, uns aos outros. Igreja onde nós podemos nos conhecer melhor, mais intimamente. Igreja onde nós podemos compartilhar as nossas dores, os nossos problemas, quem não os tem. Igreja onde nós podemos encontrar mais apoio para enfrentar as nossas lutas e assim por diante. Então nós queremos suprir essa falta. Sim, nós temos cometido essa falta de não ter também entre nós a igreja em círculo. E nós então estamos querendo suprir essa falta como igreja de nos limitar apenas ao modelo das fileiras. Modelo onde nós somos apenas mais um no meio da multidão. E quando há algum rosto triste, chorando, ninguém vê, porque você está sempre olhando para a nuca do outro irmão, ou para quem está aqui à frente. E aí nós vamos deixando a vida nos levar. E não temos essa proximidade que a igreja em círculo nos proporciona. E a nossa proposta não é acabar com a igreja em fileiras. Não é acabar, eu ainda estou com as minhas faculdades mentais em dia. E nós não vamos acabar com a igreja em fileiras. A nossa proposta é inserir, somar a igreja em círculos. E então a nossa proposta, como eu disse, está muito clara. Eu quero repetir e deixar claro para quem ainda porventura não entendeu ou não está sabendo. Nós iremos substituir, não acabar, os cultos de quinta-feira, a Quinta da Esperança, pela Conexão Casa. E eu estou feliz em ver o Daniel e a G aqui. Eles costumam vir nas quintas-feiras. E eu os vejo aqui e fico feliz. Continuem firme. Amém. Portanto, às quintas-feiras,
continua. Só que em vez de você vir aqui para a igreja, no templo, você vai para alguma casa. E nós já temos, quantas casas? 10 casas inscritas que foram colocadas à disposição para que nós possamos distribuir entre nós na nossa megalópole Fernandópolis. Então tem casas em todas as regiões, norte, sul, leste, oeste, todos os bairros. E nós vamos então começar esse processo logo em breve. No final da mensagem eu vou dar mais algumas informações sobre isso. Então, você vai continuar cultuando a Deus nas quintas-feiras, por que não? Mas em vez de vir aqui, você vai na igreja em círculo. Você vai em alguma casa para você se reunir com outros irmãos e estudar a palavra de Deus e ter mais comunhão com outros. Então, não taque pedra antes de entender a proposta. Quer dizer que o nosso culto de quinta, de tradicional, 80 anos vai acabar? Não, não vai acabar. Ele apenas se converteu. Ele foi transformado. Já temos, então, como eu disse, alguns irmãos que colocaram suas casas à disposição e você vai fazer a sua inscrição para participar. Por quê? Isso se faz necessário porque nós não queremos grupos grandes. Queremos grupos pequenos para ter mesmo intimidade. O ideal, 10 pessoas. Jesus trabalhou com 12. Então nós estamos também entendendo esse número, sendo um número bom, para que haja bom aproveitamento do material, que nós já temos um material definido, e também já temos pessoas se colocando à disposição para serem líderes, facilitadores desses pequenos grupos, dessas conexões casa. Então você deverá também fazer a sua inscrição, e mais no final eu vou dar também essa informação, ok? O início disso vai ser no dia 20 de fevereiro, ou seja, não nessa quinta-feira agora, nessa quinta, dia 13, nós ainda teremos um treinamento aqui em volta dessa mesa, com aqueles que se colocaram à disposição para serem facilitadores, e na outra quinta, sem ser essa outra semana, dia 20, nós vamos dar início às nossas reuniões nos lares, o que nós chamamos de conexão casa, ok? Dito isto, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, ao jovem pastor Timóteo, capítulo 1. Segunda Timóteo, capítulo 1, leio dos versos 15 a 18. 2 Timóteo 1, 15 a 18, diz o texto de Paulo. Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até morrer. O Senhor lhe conceda que, naquele dia, ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe, melhor do que eu, quantos serviços ele me prestou em Éfeso, até o versículo 18. Quantos aqui já ouviram falar desse camarada chamado Onesíforo? Quantos já ouviram uma pregação sobre Onesíforo? Talvez, se você já leu a Bíblia toda, ou pelo menos já leu o Novo Testamento, ou as cartas de Paulo, você já se deparou com esse nome um tanto quanto estranho. Mas, como esse nome aparece apenas 2 vezes na Bíblia, além desse texto que nós lemos, ele aparece também em 2 Timóteo, no final, no capítulo 4, versículo 19,
provavelmente passou batido. Passou batido, você leu, passou, não se atentou, não entendeu ainda o papel dele dentro da vida de Paulo e ficou por isso mesmo. Mas Onesíforo, apesar de nós não termos muita informação sobre esse homem na palavra de Deus, o que nós temos aqui é suficiente para vermos o quanto ele foi importante na vida de Paulo. E você vai ver quantas informações, quantas informações preciosas nós temos, quantas lições preciosas nós podemos tirar da vida desse camarada chamado Onesíforo. Então, o tema que eu quero compartilhar com vocês hoje, baseado no nosso personagem principal da noite, Onesíforo. Quem deseja ter um filho, fica a dica. Pessoas precisam de pessoas. Esse é o tema dentro da nossa série hoje. Pessoas precisam de pessoas. Pronto. Além de acabar com o culto da quinta-feira, agora vem com esse papinho aí que eu preciso de pessoa. Que eu preciso me conectar com pessoas. Eu quero ficar no meu canto quieto e lá vem esse pastor falar que eu tenho que estar junto de pessoas. Você está pensando isso aí, né? Fala sério. Irmãos, se esse é o seu discurso ou o seu pensamento, se essa é a sua vontade, sem problemas, a gente vai respeitar. Fique em paz, de boa. Eu não quero te constranger, eu não quero te forçar, e muito menos eu quero te obrigar a aderir à nossa nova proposta de nos conectarmos em círculos. Agora, o que nós não podemos negar é que o ser humano, eu e você, fomos criados seres relacionais. E isso é inegável. Talvez em algum momento da sua vida, ou em vários, por alguma situação que trouxe algum tipo de decepção para você, seja na sua família, seja no seu casamento, seja no seu trabalho, seja até mesmo na sua igreja, e aí você tomou a decisão, por uma decepção, que não queria mais se conectar com pessoas, que você não queria mais se relacionar de maneira muito próxima de pessoas, justamente para não correr risco de ter outras decepções. E se esse é o teu caso, ok, eu te respeito, eu entendo. Eu creio que um dos nossos desafios, como igreja em círculos, nas nossas conexões casas, vai ser exatamente viver experiências de como é ser uma igreja segundo os padrões de Deus, uma igreja que nós chamamos de top das galáxias. Uma igreja que consiga demonstrar amor, demonstrar acolhimento, demonstrar respeito e, quem sabe, fazer até você reverter esse pensamento, essa ideia de algum tipo de decepção que foi causado em algum relacionamento. Eu sei que da mesma maneira que pessoas nos alegram hoje e nos decepcionam amanhã. E às vezes as mesmas pessoas, esse é um paradoxo que a gente vive no nosso mundo. Não deveria ser assim, talvez, mas infelizmente isso acontece. E eu quero dizer para você que você não é a única vítima desse fenômeno, onde as mesmas pessoas ora nos alegram, ora nos decepcionam. Isso faz parte. No texto que nós lemos, o verso 15, 2 Timóteo 1,15, Paulo, por exemplo, está abrindo seu coração para Timóteo, e ele diz: você já deve estar ciente de que todos da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Mais 2 dicas de nome aí para você pôr nos seus filhos. Essa segunda carta de Paulo a Timóteo
Foi a última carta que Paulo escreveu. Isso aconteceu, segundo os historiadores, por volta do ano 64 depois de Cristo. Paulo estava preso, estava numa prisão, ele estava em Roma, numa condição completamente insalubre. As prisões naquela época, não que hoje sejam confortáveis, mas naquela época eram piores ainda. E ele escreve essa carta cheio de calor humano, onde ele mostra para o jovem Timóteo, a quem ele está escrevendo, aquele que seria o seu sucessor na liderança da igreja de Éfeso, que a realidade é triste, é dura, é cruel. E as pessoas com as quais você convive, pessoas com as quais você depositou tempo, investiu energia, muitas vezes nos decepcionam, muitas vezes ignoram as nossas atitudes. Mas ele frisa para Timóteo: Timóteo, mesmo que isso aconteça, Timóteo, mesmo que todos te abandonem, Timóteo, você não pode viver sem essas pessoas. Por quê? Pessoas precisam de pessoas. Então Paulo escreve uma carta sentimental, uma carta no corredor da morte para aquele jovem Timóteo, e mostrar que pessoas são sim, e ele não mede esforço e palavras para dizer isso, pessoas são a causa de muitos transtornos, mas também pessoas são a causa das nossas alegrias. Sem pessoas você não tem transtorno, mas você também não tem alegria. Paulo estava arrasado. Paulo foi o maior líder que o cristianismo já conheceu. Paulo se doou por amor a Jesus Cristo. Paulo investiu seu tempo na divulgação, na propagação do evangelho de Jesus Cristo. Paulo não media esforço para anunciar e propagar o evangelho de Jesus Cristo. E Paulo foi preso injustamente, foi acusado injustamente. Ele abdicou de toda a sua vida para levar pessoas a Cristo. E o que ele recebeu em troca? O abandono, o desprezo de todos da província da Ásia. A Ásia era a região em que as igrejas estavam sendo fundadas. Não se sabe quem eram, por exemplo, esses dois camaradas aqui, Fígelo e Hermógenes. Mas, para Paulo ter citado seus nomes, provavelmente eram líderes das igrejas, ou de alguma das igrejas daquela época que ele tinha fundado. Eram homens que conheceram o evangelho de Jesus através da vida do próprio Paulo. E agora esses camaradas estavam virando as costas para Paulo. E mais para frente, vire a folha da sua Bíblia, em 2 Timóteo capítulo 4, olha o que Paulo relata nos versos 9 a 16, 2 Timóteo 4, 9 a 16. Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil no ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também, você, porque ele resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto na conta. O Paulão estava arrasado. Estava mal, estava deprê, quando escreveu essa carta. Pessoas que ele ajudou, ele pregou o evangelho. O que deveria se esperar dessas pessoas?
Pessoas que receberam o maior presente que elas poderiam receber de alguém. E o mínimo que Paulo esperava dele seria um apoio, mas o que se viu foi o contrário. E então Paulo externa os seus sentimentos dele para mostrar a Timóteo e mostrar a todos nós, que pessoas são imprevisíveis. E isso existe desde que o mundo existe. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se nós quisermos viver sozinhos, talvez isto não vai te custar nada. Mas também, você não vai ter oportunidade de experimentar grandes alegrias na sua vida. E muito mais do que relatarmos experiências negativas ou positivas, precisamos ver qual foi a vontade de Deus para o ser humano desde o princípio. Você já deve ter ouvido em tudo que é casamento, que você já foi, que Deus, após criar o homem, o que ele disse? Não é bom que o homem viva só. Vou fazer para ele, na versão NTLH diz, vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a outra metade. Gênesis capítulo 2 está isso, 18. Pessoas precisam de pessoas que o ajudem. O próprio Deus criou a mulher, porque ele disse, não é bom, Adão, você viver sozinho. Por que então insistimos muitas vezes em viver de maneira isolada, sozinho, não querendo se relacionar com pessoas, se o próprio Deus nos criou para sermos seres relacionais, e se o próprio Deus diz que pessoas serviriam para ajudar outras pessoas? Ora, corremos o risco de nos machucar? Sim, corremos esse risco, mas também corremos o risco de ser abençoado e ser bênção na vida de outras pessoas. Para Adão, por exemplo, viver com pessoas, afinal, naquela época, não tinha ninguém para ele viver, custou a costela do Adão, deve ter doído a questão física, mas é óbvio que isso valeu a pena. Imagine se o mundo ficasse só com Adão. Primeiro que eu e você não existiríamos. Ou seja, seria um mundo sem graça. Imagine um mundo sem você. Sem graça. Imagine um mundo sem eu. Que chatice que ia ser esse mundo, se o Clebão não estivesse aqui. Um mundo sem graça. Nós não teríamos existido. Naturalmente que Deus, então, em sua infinita sabedoria, e eu acho que isso é inquestionável, já sabia que, ainda que viver com pessoas seria problema e daria trabalho, nos causaria dor, a dor da solidão seria pior. Então, se às vezes nós temos dores causadas por pessoas, a dor da solidão é pior. Então, que tal corrermos esse risco e nos darmos essa oportunidade de vivermos um evangelho pleno, um evangelho do jeitinho que Jesus ensinou e viveu lá com seus discípulos, e ele deixou como exemplo para nós. Um evangelho que o Onesífero entendeu perfeitamente. Você achou que eu tinha esquecido dele, né? O Onesífero entendeu o que Jesus quis ensinar. Timóteo, o Paulão disse para ele, tem muita gente que nos decepciona, Timóteo. Tem muita gente que nos abandona, Timóteo. Mas olha só, meu caro Timóteo, também tem pessoas que nos ajudam, pessoas que nos abençoam, pessoas que nos encorajam. O versículo 16, 2 Timóteo 1,16 diz que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Onesífero, afinal, quem foi esse maluco? Você sabe que o significado dos nomes bíblicos, eles são muito importantes para a história. E Onesífero significa aquele que traz proveito, aquele que dá lucro,
portador de benefícios. Foram as 3 frases que eu encontrei sobre o que significa onesífero, aquele que traz proveito, aquele que dá lucro, aquele que é um portador de benefícios. Então, sem dúvida, o onesífero fazia jus ao seu nome. Ele trouxe, sim, muitos benefícios ao apóstolo Paulo. Ora, Onesífero era membro da igreja de Éfeso. Éfeso era a capital da província romana, lá na região da Ásia Menor. E então era uma cidade próspera, uma cidade cultural, uma cidade importante. E era também uma cidade muito religiosa, não uma cidade cristã, uma cidade religiosa. Inclusive, lá em Éfeso, hospedava-se a grande deusa Diana, que era uma das 7 maravilhas daquele mundo antigo. E em Éfeso, então, o evangelho cresceu por ocasião da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, na sua 3ª viagem missionária, pregou aqueles irmãos de Éfeso, e ele escreveu a carta, inclusive, que você conhece, a carta aos Efésios, e ali ele fundou aquela igreja. E por ser uma cidade muito religiosa, uma cidade pagã, havia muitos problemas, muita perseguição por parte dos pagãos. Então Paulo também, naturalmente, foi muito perseguido por causa disso. E em meio a essa perseguição, Deus levantou quem? O nosso amigão Onesífero, para ser um cara que iria ajudar Paulo, e por isso Paulo reconhece, o próprio Paulo relata isso, por exemplo, no versículo 18, o Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe, você quem? Timóteo, estava escrevendo para Timóteo, você sabe melhor do que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Por quê? Porque Timóteo havia pastoreado aquela igreja em Éfeso, ele conhecia o Onesífero, conhecia a história do Onesífero, o ministério do Onesífero. E Paulo vai adiante, além de elogiar o Onesífero, ele não só elogia, como agradece pela vida e agradece também pela casa de Onesífero. O verso 16 diz que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífero. Ou seja, dessa forma que Paulo escreve, dá a entender que não só Onesífero, mas toda a sua casa foi alcançada por Cristo através do ministério do Paulo. E então, o Onesífero, ele tinha um carinho pelo Paulo. Mas, irmãos, não adianta eu ter carinho e não demonstrar isso na prática. Eu guardar isso no meu coração. E como nós vimos há pouco nesse texto, todos abandonaram a Paulo, especialmente quando ele estava preso lá em Roma, preso por ser cristão, por propagar o evangelho. E adivinha quem estava preocupado com o Paulo que estava preso? O Onesífero. O verso 17, veja o final do 16 também, que diz: me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Ou seja, Paulo preso. O Onesífero não se envergonhou de Paulo estar preso. E o verso 17, pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. Irmãos, de Éfeso para Roma, coloca o mapa, por favor, na tela, só para vocês terem uma ideia. Em linha reta, de Éfeso para Roma, se você traçar uma linha reta, segundo as minhas pesquisas, são 1.340 quilômetros. Naquela época, não tinha uma ponte aérea, um avião que fizesse esse traçado em linha reta, para viajar, para levar o Onesífero até Roma, nesses 1.300 quilômetros. As possibilidades da época eram a pé ou navio. A pé seriam 2.800 quilômetros, porque ele não ia nadar, atravessar esses mares, oceanos, ele teria que dar a volta lá por cima, e aí você teria uma viagem de 2.800 quilômetros. Ou então ir de navio, a pé e navio, né? Esses dois modais. E ele viajaria por volta de 6 meses para chegar lá, inclusive correndo vários riscos de naufrágio. O próprio Paulo, se você ler a história dele no livro de Atos, você vai ver que ele sofreu naufrágio fazendo exatamente esse trajeto. Então, uma viagem tranquila para o Onesífero ir lá, apenas
apenas para visitar o Paulo, tranquilo, né? Apenas para encontrar uma pessoa. Ora, será que vale a pena correr esse risco? Porém, pessoas precisam de pessoas. E naquele momento, Paulo estava precisando de pessoas. Paulo era a prioridade do Onesífero. E ele sabia que Paulo estava sofrendo. Ele sabia que Paulo havia sido abandonado por várias pessoas. Ele sabia que Paulo estava passando necessidade, precisando de um ombro amigo, precisando de uma pessoa para encorajá-lo, para dar um abraço, para conversar com ele naquela prisão, naquela situação em que ele se encontrava. E então o Onesífero se dispôs a sair lá de Éfeso, viajar 2.800 quilômetros, 6 meses aproximadamente, de 6 a 8 meses, para demonstrar o seu carinho e o seu apreço para o Paulo, porque o Paulo era importante na vida do Onesífero. O Paulo foi quem levou o evangelho de Jesus para o Onesífero e para toda a sua casa. Bom, Paulo sabia que ele estava em Roma e sabia que ele estava numa prisão. Mais nada. Ele não tinha... Manda a localização aí, Paulão, que eu estou chegando. Não tinha. Não tinha o Waze. Não tinha o Google Maps. Não tinha Uber. Ele precisava achar na raça. E Roma não era uma cidade pequena. Por volta de 700 mil habitantes na época. E Onesífero chegaria até Roma para chegar lá e falar, e agora? Onde está Paulo? Tá numa prisão, mas e aí, onde é essa prisão? Para quem eu vou perguntar? Porque Roma, naquela época, era governada pelo imperador Nero, e Nero era um truculento. Nero abusou da sua própria mãe, não só abusou, como matou a sua própria mãe. Nero matou a sua esposa no chute, e ela estava grávida. Então era um camarada de boa, né? Nero botou fogo em Roma e culpou os cristãos ter colocado fogo em Roma. Então os cristãos eram perseguidos por Nero. E Paulo era vítima disso. Agora o Onesífero chega lá e fala, eu estou procurando Paulo. Quem é você? Onesífero. Não, eu sou discípulo de Jesus Cristo. Ah, é? E você quer o Paulo? Paulo era o símbolo do cristianismo na cidade de Roma. Como é que ele ia se expor? Qual era o risco que ele estaria correndo? E o texto fala, Onesífero procurou com persistência até encontrar. Ele não mediu esforços para encontrar o Paulo. Ora, quantas vezes nós sequer procuramos um irmão que não está a 2.800 quilômetros, está a 2 quilômetros, ou está do nosso lado, está aqui entre nós, irmão da nuca, irmãos que moram na mesma cidade, no mesmo bairro, frequentam a mesma igreja, irmãos que às vezes estão passando por problema e nós sequer o procuramos. Por quê? Porque não sabemos, porque não nos informamos, porque não estamos conectados como pessoas. E aí, a desculpa de sempre, me desculpe quando fica sabendo, eu não tive tempo para te ligar, para te mandar uma mensagem, para fazer uma visita. Sempre a desculpa do tempo. O fato é que nossos relacionamentos não são colocados ou não estão sendo colocados como prioridade nas nossas vidas. Pessoas estão sendo descartáveis, relacionamentos estão sendo descartáveis. Não. Cancela. Chega um, cancela um, chega outro, não é assim? E as pessoas se tornam descartáveis nas nossas vidas. Onesífero, então, ele coloca a situação de Paulo como prioridade para fazer o que ele fez. Ele colocou Paulo num nível de prioridade master e ele decide ir ajudá-lo. Ele não se envergonha do Paulo estar preso.
Ele não se envergonha de chegar lá e encontrar um Paulo fedendo, sujo, barbudo, maltrapilho. Ele não se envergonha disso. Ele não se importa com a aparência de Paulo. Ele sabe que Paulo tinha um coração grande, um coração que merecia todo o esforço dele, especialmente por tudo que ele tinha feito e pelo que ele estava vivendo naquele momento. Todos me abandonaram. Quantas vezes rejeitamos pessoas simplesmente porque se vestem de maneira simples? Sabe aquela medida de alto a baixo? E aí, nossa, rejeitamos pessoas. Ou o contrário é verdade. Pessoas que chegam com Louis Vuitton, perfuminho Dolce & Gabbana, carrão, e a gente também rejeita, que é o oposto. Então rejeitamos pessoas de todas as naturezas, muitas vezes. Cuidado, irmãos, a aparência não fazem as pessoas. O que importa é a vida, o coração, a alma. E é isso que nós, como igreja, temos que aprender a nos importar. Ou então, outras vezes nos envergonhamos do evangelho. Eu não vou falar que eu sou crente, eu vou perder minha popularidade nas redes sociais. Eu vou perder minha popularidade, eu não vou ser chamado para aquela festa, para aquela balada, para aquele grupinho. Essa não foi a atitude de Onesífero. Ele foi até Roma procurar Paulo. Isso era complexo, isso era difícil, mas ele foi até lá. E quantas vezes, quantos de nós estamos dispostos então a investir 1 hora? Na nossa semana, se você é bom de matemática, 24 vezes 7 dá 168. Nós temos 168 horas na semana. Estamos dispostos a investir 1 hora? Se você é bom de matemática, e eu gosto de números, 1 hora de 168 dá 0,6%. 0,6%. Será que estamos dispostos a investir 0,6% do nosso tempo em estar conectado em nossas conexões, casas? Investir em pessoas, investir em relacionamentos de maneira intencional, de maneira produtiva, de maneira exclusiva. Não sentar lá e ficar, respondendo mensagem, mas sentar em círculos, nos conectar em círculos para olhar um para a cara do outro e dizer: está tudo bem? Como foi a sua semana? O que você está passando? Posso orar por você? Você está precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar? Em que eu posso ser útil na sua vida? Onesífero fez isso na vida de Paulo. Ou isso não é a nossa prioridade? Será que não temos tempo realmente para isso? Ou não estamos entendendo que isso é um modelo que Jesus quer e ensinou para nós? Então, Onesífero é um modelo de personagem bíblico que nós temos que ter como exemplo, temos que seguir. Não por acaso Paulo escreveu a Timóteo e colocou 2 versículos apenas falando de Onesífero, mas são 2 versículos que dá para a gente conversar aqui horas e horas sobre a vida desse camarada. Provérbios diz que há amigos mais chegado que irmãos. Esse era o cara, esse era o Onesífero. O quanto você tem se esforçado para ser bênção na vida de outra pessoa, ou quanto você tem encorajado pessoas a continuar na sua caminhada de fé, sem esmorecer diante das lutas, o quanto você tem procurado socorrer aqueles que estão aflitos. Irmãos, a igreja é corpo, nós somos um corpo. Nenhum de nós vive de maneira isolada. Não se isole. Não viva na solidão. Não viva no seu mundinho. Se conecte com pessoas.
Quando um sofre, todos sofrem. Esse é o papel do corpo. Quando um se alegra, todos se alegram. Pessoas precisam de pessoas. E nós precisamos uns dos outros. Não ignore essa verdade, que é bíblica. Você pode não achar, não crer nesse momento, ou achar que não precisa de pessoas, mas você precisa, eu preciso, nós precisamos. Enxergue então a vida de Onesíforo como um exemplo a ser seguido. E encontre Paulo na sua caminhada para ser um onesíforo, para ser uma onesífora na vida desses Paulos que estão, de repente, do seu lado, precisando de alguém que se importe com eles, precisando de alguém que seja um portador de benefícios, como é o significado do onesíforo. Então, irmãos, vamos priorizar, vamos investir nosso precioso tempo na vida de pessoas. Vamos investir o nosso tempo na igreja em círculos. E esse é o meu convite para você durante essas 3 semanas, para que você invista seu tempo e para você insira os círculos na sua vida. Deus te abençoe. E eu